Olá, graça e paz da parte daquele que vive e reina, que é soberano, que é amigo, que é presente em todos os momentos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-haja pela sua vida. Então, como é que você está agora? Neste dia, nesta hora que estamos começando este diálogo com Deus, né? Eu dialogo com você. Eu não te vejo, eu não sei onde você está, mas você está me vendo, me ouvindo, e assim o som da minha voz vai levando informações de Deus ao seu coração e nós vamos fazendo um diálogo, né? Não é um monólogo, eu não estou aqui falando e você me ouvindo, não. Você vai dando respostas, você vai participando, você vai conversando com Deus, e é este também um dos objetivos desta programação da Igreja Evangélica Cristo Vive. Fazer com que você reflexione sobre a vida, fazer com que você faça uma autoanálise de tudo aquilo que tem passado pelo seu dia a dia e que você seja uma pessoa feliz, que você consiga ver além das circunstâncias, além do que está aí na sua frente, digamos assim, que você consiga ver o que Deus tem para você. Bem-haja pela sua vida. Eu quero que neste momento você seja uma pessoa feliz e bem-sucedida. Eu quero e desejo que você esteja feliz, esteja bem, esteja saudável. Porque nós temos apenas um corpo. Este corpo nos foi emprestado, digamos assim. O Senhor aprove a Ele nos emprestar um corpo. É o mesmo corpo da hora que nascemos, a hora que vamos embora desta terra. E eu queria me focar um pouco neste ponto. Como você tem tratado esta casa que habita a sua razão, as suas emoções? Como você tem tratado o seu corpo físico? Tem chegado até nós algumas colocações muito interessantes de pessoas que perderam a sua saúde, perderam a sua vida precocemente, porque não deram atenção a este corpo, esta casa. Quando nós temos uma casa que tem uma infiltração, ou que dá um problema no gás, ou foram ajeitar o jardim, furaram o encanamento, uma série de coisas, são de menos, né, que acontecem numa casa. Lamentavelmente, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos tantas chuvas e algumas pessoas literalmente viram a casa aí abaixo, né? Perderam suas casas. Mas olha, as coisas físicas, elas são recuperáveis. Você pode estar vivendo uma perda de, tiveram enchentes, e aquelas que não podemos recuperar são aquelas que quando perdemos para a morte, quando há perdas irreversíveis, né, como essas. Então, mesmo que você esteja vivendo uma perda, seja qual for, física, né, de uma casa ou de um trabalho, seja do que for, calma. Deus, Ele pode restaurar e renovar todas as coisas. Você tem que acreditar nisso. Mas a perda foi muito grande. Mesmo que tenha sido muito grande, Deus, Ele pode. Existe um corinho que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença chegar e Ele quiser curar, Ele é Deus. Mas se Ele quiser levar, Ele também é Deus. Ter esta visão é entender que Ele está no controle de todas as coisas, que as respostas estão nele. Não é você se anular e se conformar, então eu vou me conformar e ponto, não. É você entender que tudo faz parte de uma engrenagem perfeita. Os planos de Deus são soberanos, são perfeitos. Você tem que acreditar nisso. Mas é necessário que você entenda que há uma chave. Gosto muito de falar em chaves, né? Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Eu comecei o programa dizendo como está o seu corpo, sua casa. Tem pessoas que deixam as suas casas, e agora você que está em casa me ouvindo, ou no seu apartamento, ou no lugar onde você mora. Comece a avaliar o que você pode fazer para melhorar essa estrutura que você tem. Aqueles fios já estão ali pendurados há tanto tempo, custa alguma coisa comprar um pouco mais de fio, fazer uma instalação e colocar uma luz. O muro está todo cheio de lodo. Custa alguma coisa você comprar cloro, passar nesse muro e depois fazer uma pintura. As coisas precisam ser conservadas. Nós temos que conservar aquilo que Deus nos dá.
Um carro que começa, você vê, passou, arranhou, você não faz nada, daqui a pouco está começando a enferrujar, enfim. Quantas coisas precisam ser arrumadas nas casas, né? Peguei uma casa como exemplo. Uma casa no casebre, num palácio, tudo precisa de manutenção para poder ficar bem, envelhecer bem, porque você passa por alguns lugares, e são diversos lugares, na Europa tem muitos desses lugares, né? E em outros países também, em outros continentes também, muitos lugares que você vê construções milenares, centenárias e super bem conservadas, porque alguém teve olhos para ver, olha, precisa fazer isto, isso, isso. São velhas, são antiquíssimas, mas são funcionais. Pelo menos são, no último das hipóteses, são bonitas aos olhos. Então eu queria te perguntar agora, e a sua vida? E o seu corpo, essa casa, que começa a haver uma infiltração, literalmente, no seu joelho, e você começa a modificar, mas eu só tenho 20 e poucos anos, já estou com uma sinovite, a minha membrana sinovial está inflamada, o meu joelho está aumentado de volume, está quente, minha audição, não estou percebendo bem o que as pessoas falam, estou percebendo que a bispa está meio disfônica, meio rouca, pois é. Às vezes acontece, ficamos resfriados, enfim. O que eu gostaria é que você desse um pouco mais de atenção à sua casa, ao seu corpo. Quantas doenças podem ser evitadas com a prevenção? Você se prevenir. Eu quero abrir um parênteses agora para aquelas doenças silenciosas, a saber, o diabetes mellitus, né? Diabetes tipo 2, que a pessoa adquire, e a pessoa muda o hábito de comer, a pessoa começa a perceber que está muito difícil caminhar, difícil urinar, mas a pessoa vai vivendo como se nada fosse. Faz um exame de sangue, os triglicerídeos estão altíssimos, o colesterol está altíssimo. Não, mas eu vou vivendo. Atenção, a sua casa física, o seu corpo precisa de, não é manutenção, né? Precisa de atenção. O ser humano não é uma máquina de lavar para precisar de manutenção, mas precisa de atenção. Vamos usar entre comilhas, entre aspas, né, essa palavra, mas não me julgue mal, porque não é para o objetivo. Mas se você não fizer manutenção, a autoavaliação, e você cuidar do seu corpo, nós tivemos agora no meio da nossa comunidade uma jovem de 30 e poucos anos que por causa do diabetes perdeu o pé. Sim, um diabetes elevadíssimo. Mas nunca ninguém me disse nada a respeito. Então eu estou lhe dizendo, é necessário cuidar de si. O princípio do amor diz, ama até o próximo como a ti mesmo. Se eu não cuido de mim mesma, se eu não cuido de mim mesmo, eu não tenho condições de cuidar de ninguém. Quando você está numa aeronave e você vê o filme de indicações, orientações, e passa dizendo, olha, em caso de despressurização, cairão máscaras, primeiro põe a sua máscara e depois ajude a colocar a máscara da pessoa que está ao seu lado, seja uma criança ou um idoso. E há pessoas que dizem, não, mas eu primeiro tenho que botar a máscara na criança e depois, se você não compreender que primeiro você tem que colocar a sua máscara para que você tenha condições de ajudar os outros, morrerão os outros e você primeiro. Você está entendendo? Às vezes você é uma mãe que cuida de toda uma família, que cuida de todos e de todos, que está sentindo cansaço, está sentindo prostração, dificuldade de respirar, e está indo. Será que seu coração não está precisando de um pouco mais de atenção? Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje eu estou aqui como uma profissional de saúde física, que sou, por formação, e espiritual também, porque é a mesma coisa, já entraremos nesse contexto, nesse consenso. Está na hora de você começar a construir pontes,
pontes, você foi se isolando, se isolando, se isolando, e hoje você é uma pessoa doente emocionalmente falando, porque você se isolou de tal modo. O ser humano não foi feito para viver em total isolamento, salvo alguns casos, exceção à regra. E você foi se isolando tanto, 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 que hoje você se vê sem a mínima perspectiva de um diálogo. Nem falar você sabe. Realmente, olha, às vezes eu tenho pânico quando eu estou num lugar, eu vivo tanta clausura que quando eu estou num lugar público, parece que eu vou infartar, eu vou sucumbir, eu vou ficar sem ar, eu vou... Agitação, síndromes generalizadas de ansiedade. O que isso tudo tem a ver? O que o seu corpo está clamando? Cuidado, atenção. Então, eu usei esses minutos preciosos, enquanto a doutora Rosana, fisioterapeuta, né, pós-graduada em neurologia, que é uma coisa que eu amo fazer também, para chamar a sua atenção. As questões neurológicas, você está começando a perder, você não lembra das coisas, reiteradas vezes, você não lembra de nada que aconteceu no seu dia. Todo mundo, todos nós temos aqueles lapsos de memória, esquecimento, isso é normal. Principalmente se você tem uma vida extremamente agitada, se você já está vivendo a síndrome de burnout. É muita agitação, né? Que são as pessoas que são orcólicas, trabalham demais, esquecem o estresse, muito cortisol no sangue, a pessoa envelhece, a pessoa começa a ficar esquecidíssima. Calma. Está na hora de você desacelerar. Se um carro viver numa marcha, né, seja qual for o automóvel, viver numa marcha elevada, né, as altas marchas, digamos assim, 5, né, vive em sexta, em quinta, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Se não parar para abastecer, a gasolina vai acabar, o combustível vai acabar, o gasóleo vai acabar, o diesel vai acabar. O que adianta você ter um carro de ponta? Não estou aqui para fazer merchandising de nenhuma marca, né? Escolha aí um carro maravilhoso. E se você não parar para ver se os pneus estão calibrados, se há combustível, o que acontece com esse automóvel? Ele vai parar e não vai servir para nada. Nem força para empurrá-lo você terá. Então, como é que você tem feito com a sua saúde? Você tem empurrado a saúde? Realmente, eu percebi que eu me encontro uma pessoa extremamente esquecida. Eu não me lembro nem o que eu comi, eu não me lembro o que eu falei, eu não me lembro. E todo mundo tem falado isso, mas todo mundo deve estar com algum equívoco. Não, talvez seja na hora de você procurar um médico e dizer, olha, eu estou esquecendo demais. E, na melhor das hipóteses, ele vai dizer, você está com burnout, você está com muito estresse, vamos desacelerar, vamos fazer coisas para que a sua mente tenha um refreshment, digamos assim. É importante que nós cuidemos de nós mesmos, para depois nós não dizermos, puxa vida, Deus, onde é que está? Eu perdi a visão, eu perdi a audição, eu perdi a família. Por causa da extrema irritabilidade que eu vivo. Não é normal. Não é normal. Então vamos cuidar. Um bom diálogo com a esposa, com os filhos. Sabe, senta todo mundo naquela mesa à volta de uma pizza gigante. Muita gente para comer uma pizza gigante, né? Se forem só 2, basta um brotinho. 4, basta um brotinho e um pouquinho mais. Tem que cuidar da saúde. Tem que parar. A pessoa começa a engordar desenfreadamente. O que está acontecendo? Pode estar com hipotiroidismo, sim. Repõe os hormônios, fica bem. Cuida do teu corpo. Você é uma pessoa extremamente importante, sem dizer que este corpo é templo do Espírito Santo. Essa casa nossa que foi emprestada, que nos foi emprestada, digamos assim, ela abriga o poder dos poderes. A Bíblia diz que dentro de nós habita o poder dos poderes. Deus habita em você, Deus habita em mim. O Senhor habita em nós, então eu tenho que cuidar, Às vezes algumas pessoas ficam muito chateadas quando falamos da obesidade, ou quando falamos da extrema magreza também, que é uma doença, né? Que é a anorexia nervosa, que hoje infelizmente acomete a muitas pessoas. Distúrbios emocionais que levam a essa imagem, essa autoimagem distorcida, fisicamente distorcida. Tudo tem jeito, porque Deus é maravilhoso. E para que você seja feliz no seu corpo,
no seu lugar de esfera social, o que você precisa? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Um versículo maravilhoso que se encontra em João 16. Abra a sua Bíblia. João 16, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, bispo, quer dizer que para eu ter alegria completa na minha vida, eu tenho que pedir. Sim. Pedir a quem? Ao agiota, pedir ao banco, pedir... Em primeiro lugar, pedir a Deus. O Senhor Jesus disse, pede-me o que quiseres, que eu te darei. Então ele também diz aqui, João deixa claro, que às vezes nós queremos ajuda, eu conversava isso com uma bispa do nosso ministério, queremos um lugar melhor para viver, queremos tantas coisas, mas não pedimos a Deus. Ah, mas tem que pagar o inventário, tem que pagar. Alguém tem que fazer alguma coisa para sair da inércia, né? Porque se você quer movimento e continua na inércia, você não vai receber nada. A energia que o movimento traz, sabe? E eu estou falando de energia física também, energia financeira, mas para eu conseguir que essas coisas todas sejam mobilizadas, eu tenho que fazer movimento. Bispa, eu quero que soluções cheguem na minha vida. E o que você tem feito para solucionar? Eu não tenho feito nada, eu tenho esperado, eu estou esperando em Deus. É em Deus mesmo que nós temos que esperar. Mas chega uma hora que a gente tem que marchar. Lembra-se? Quando estava ali naquele meio, aquele mar em frente, Moisés com um povo enorme e os exércitos de Faraó avançando. E Moisés falou, Senhor, e o que eu faço? Agora nós estamos orando, pedindo aqui uma solução. O Senhor diz, põe cajado na água e marcha, avança. Avança para cuidar da tua casa, da tua família. Avança para quebrar essa arrogância que tem acabado com a sua vida. Pessoas que não conseguem ver além do espelho. Tudo aquilo que não é espelho tem defeito. Isso se chama narcisismo. Olhei no espelho, só vejo qualidades. Quem está do lado do espelho, que pode ser meu marido, a minha esposa, meus filhos, as pessoas que trabalham comigo, todos têm defeitos. Só o seu espelho não dê atenção. Está precisando de manutenção nessa mente, nesse coração. Existe uma canção que diz que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. E eu tenho visto, infelizmente, alguns relacionamentos, alguns casamentos antigos, alguns relacionamentos familiares terminarem por causa da arrogância de algumas pessoas. A humildade saiu do dicionário do crente. Ninguém quer ser humilde para assumir. Eu vou contar um episódio pessoal. Eu fui fazer a unha num determinado local e a podóloga, infelizmente, criou um problema no meu pé. Queimou a minha unha com uma lixa. E o meu marido ficou muito triste e falou, olha, aconteceu isso assim, minha esposa está triste porque a unha dela sempre foi muito cuidada, ela tem muito cuidado com o corpo, com a unha, e a unha dela queimou, fez uma bolha sob a unha e sangrou muito, foi muito complicadinho. A primeira coisa que aquela senhora falou foi assim, não, ela deve ter usado, porque ela usa muita plataforma, ela usou uma sandália que machucou o dedo e por isso aconteceu. E eu tinha determinado que eu nem iria mais voltar naquele estabelecimento. Eu falei, não, eu vou lá. Porque ela está me acusando a mim de uma coisa que eu não fiz. Então eu peguei a mesma sandália que eu estava no dia que eu fiz o pé, coloquei aquela sandália e fui lá para aquela senhora e para toda a equipe que estava lá. Foi lamentável, né? Digamos assim. Aconteceu, não era para ter acontecido. Mas eu não posso culpar alguém da minha culpa. E quando cheguei lá, eu mostrei, olha, eu estava com esta sandália, eu saí daqui em direção ao carro, encontrei o meu marido, nós jantamos com a nossa filha, e eu não caminhei, eu não fiz maratona, depois de ter feito o pé, nem pode, né? Não tem como. E custa a pessoa assumir.
Eu não agi bem com aquela pessoa, eu não agi bem com aquele casal. Eu não tenho agido bem com ninguém, eu só me preocupo comigo mesmo ou comigo mesma. Você está entendendo que a vida, ela vai nos dando warnings, atenção, atenção. Vai nos dando insight, Deus vai nos dando insight. Cuida da tua saúde, cuida da tua família. Atenção para que não te roubem aquilo que tu tens. Você não pode sair em pleno centro do Rio de Janeiro com o seu smartphone de última geração na frente. Você está pedindo para que alguém leve. Mas eu tenho a proteção de Deus, eu também tenho. Mas eu não ando no meio da cidade com um smartphone. Por quê? Porque tem pessoas que não têm domínio próprio, querem ter aquilo que é do outro. E nós somos prudentes construtores. Tem que ter prudência, sim, porque a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então eu faço a minha parte, porque Deus sempre faz a dele. Exatamente. Esse programa de hoje está sendo bem abrangente, né? Nós já falamos das questões de saúde física, das questões de saúde emocional, das questões pessoais, que às vezes a casa vai abaixo, a moral, o caráter da pessoa, porque ela não tem controle nem domínio da língua, dos dedos, que agora o clique é virtual, né? Não é mais. Antigamente você falava e destruía, agora você clica e destrói. Você sabe quem levanta falso com o outro, contra o outro, destrói a si próprio. Porque o tempo, ele é aquele que mostra quem são as pessoas. Porque é com o tempo que os frutos, eles desabrocham. Primeiro vem a folha, depois vem as flores, depois vêm os frutos. E a Bíblia diz que é por estes frutos que nós conhecemos as árvores. Quais têm sido os seus frutos? Bispo, eu não sei, sabe por quê? Há muito tempo que eu não podo a minha árvore. Nem dá mais fruta a minha árvore. Sério que não dá mais fruta. A Bíblia diz que você pode estar seco, cortado, mas quando você, esse pedaço de madeira que é você, talvez você esteja se sentindo apenas um pedaço de gente, quando você é colocado junto às correntes de água, você volta a dar frutos, você volta a germinar. Isso é milagre de Deus, isso é vida espiritual com Deus. Crentes que não oram, crentes que não cuidam da sua casa espiritual, da sua vida espiritual, estão fadados a não serem felizes. Acabei de ler para você no versículo de João 16, 24. E eu vou ler novamente para você. É um contexto grande, depois você leia o capítulo. É o último versículo desse capítulo. E diz assim a palavra do Senhor: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e o quê? Vou deixar vocês esperando, vou deixar para o próximo mês, para o ano que vem. Não. Diz a palavra do Senhor: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor está dizendo: até agora nada tendes pedido. Por que você não pede a Deus que te evidencie quais são as áreas da sua casa, até da casa física, as suas dívidas, como saldá-las? Tudo tem um porquê de acontecer na vida do crente e tudo tem uma solução dada para a felicidade quando nós pedimos a Deus. Então, que nesta hora você comece, assim que terminarmos o programa, a fazer uma reflexão na sua vida. Nós já falamos aqui de balanço geral, de alto balanço, você já tem ouvido as pregações, você tem ouvido Deus falar com você. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira. Nosso apóstolo, nossos bispos, Ana, Caroline, Sérgio, eu estou aqui. Nós estamos todos aqui para dizer para você que Deus, esse Deus maravilhoso, está dizendo: pede para mim. O que você quer pedir para Deus? Eu não peço, mas eu tenho tanta coisa para pedir, peça. Faça um rol, faça uma lista. Comece a anotar. Eu quero isso no meu casamento, eu quero isso na minha saúde, eu quero isso, isso, isso. E faça a sua parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte com Deus, o sentinela e o vigia, né? Deus e o sentinela, o construtor e Deus, tudo vai bem. E nós não fazemos a parte de Deus. E também não queremos que ninguém faça a nossa parte. Nós assumimos responsabilidades. Enfim, vamos voltar a falar da podóloga.
Eu voltei lá. A senhora viu que tinha, toda a equipe deles viram que, a equipe viu que tinha havido uma iatrogenia. Ela magoou meu pé. Ela não poderia ter feito. Acontece. Mas atenção, eu levantei essa questão. Se eu fosse uma senhora diabética, idosa, como é que ficaria um pé com uma solução de continuidade? Acontece. Mas quando nós fazemos as coisas muito no automático, as chances de nós errarmos é muito grande. Se você está fazendo seu casamento no automático, sua vida pessoal no automático, sua vida acadêmica no automático, sai do automático. Automático é para um período, né? Não é isso que nós vemos? Chegou naquele ponto X, a aeronave está bem, está no céu de brigadeiro, põe no automático. Mas ninguém aterra no automático, ninguém da escola no automático, né? Não. Há tempo para tudo nesta vida. Pense nisso. Meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você comece, até agora você não estava pedindo, como diz a palavra, mas que você comece a pedir ao Senhor Jesus, que dê jeito na sua vida. E a Bíblia diz que Ele vai te fazer feliz. Graça e paz.